Meu nome é Ivan e hoje eu vou apresentar para vocês alguns resultados do meu mestrado. No meu mestrado eu estudei os raios ascendentes e eu estudei um fenômeno específico que é denominado como líder de recuo. Mas antes de falar sobre o líder de recuo, eu gosto de fazer uma contextualização, falar de alguns conceitos que servirão de base para que vocês entendam a minha apresentação. O primeiro é a ideia de líder bipolar. Então, o líder bipolar ele é um canal de plasma autopropagante. Aqui eu tenho a representação da nuvem de tempestade. Né? E aqui na nuvem de tempestade, à medida com que o campo elétrico ele é intensificado, surge então o líder bipolar bidirecional, que tem em suas extremidades acúmulos de cargas opostas. Então eu terei em uma das suas extremidades acúmulo de cargas negativas e na outra acúmulo de cargas positivas. Então esse líder bipolar se desenvolve e dá origem ao raio. A Taj e a Paula já falou um pouco sobre isso. Então essas extremidades desse líder bipolar bidirecional elas se desenvolvem de forma diferente. No caso eu tenho a extremidade positiva, que ela se desenvolve de forma contínua e pouco ramificada, enquanto a extremidade negativa ela é mais ramificada. Ela se desenvolve em passos, então ela se desenvolve um pouco, para, depois desenvolve mais um pouco, para e assim sucessivamente. Então a extremidade negativa ela tem a propagação escalonada, enquanto a extremidade positiva é contínua. Se vocês me permitem um pouquinho, todo raio no fundo é um desenvolvimento de duas extremidades, uma positiva e uma negativa. Tá? Isso acontece nos intraclouds, acontece nos cloud to ground, nos que vêm para o Sol, e nos ascendentes você só tem uma ponta, na verdade, aquela que sai do chão. Né? Então, por exemplo, você tem uma torre, ou a que sai da torre é positiva, ou a que sai da torre é negativa. Não tem a outra ponta, porque o outro lado está aterrado. Então, o Sol vai ter saindo da ponta positiva ou negativa. Agora, todos os outros raios, seja intracloud ou iniciando na nuvem, vindo para o Sol, eles têm uma ponta positiva e uma ponta negativa. Se a ponta que atinge o Sol é positiva, no raio nuvem, Sol, se a ponta que atinge o Sol é positiva, você vai ter um raio positivo. Se a ponta que atinge o Sol é negativa, você vai ter um raio negativo. Sendo a negativa que atinge o Sol, a positiva anda dentro da nuvem. Sendo a positiva que atinge o Sol, a negativa anda da nuvem. Se é a negativa que atinge o Sol, o lado positivo anda dentro da nuvem. Certo? Tudo bem? Essa é a visão global da coisa. Já nos raios que sobem, você só tem uma ponta, porque a outra ponta está dentro da Terra, vamos dizer assim, né? Ela está aterrada. Né? Então esses são os raios que existem. Isso simplifica muito a visão antiga de que você tem raio nuvem, nuvem solo, nuvem ar, todas aquelas coisas malucas que tinha, a gente simplificou. Só tem os que tocam solo, os que não tocam solo, né? Os que não tocam solo são entre as nuvens, os que tocam solo pode ser da nuvem para o solo ou do solo para a nuvem, que é a minoria. Tudo bem? Isso resume todo. A física do raio pode ser resumida assim. E sendo o raio uma descarga com de alguns centímetros de espessura, que vocês estão vendo aí, isso aí tem 1 centímetro, 2 centímetros de espessura, com duas pontas, quando se inicia na nuvem. Quando inicia no solo, você tem uma ponta só. Duas pontas, uma positiva e uma negativa. Como a ponta negativa e a positiva se propagam de maneira diferente, então as características dos raios positivos e negativos são diferentes. Tá? Então, resumindo, é isso. Se você tem a negativa andando dentro da nuvem, esse raio ele vai se comportar diferente do raio que tem uma ponta positiva dentro da nuvem. Por que a ponta positiva se propaga de uma maneira, como vocês estão vendo aí, e a negativa se propaga de outra maneira? E aí tem, acho que alguém já falou, da diferença entre você ter os elétrons chegando nessa ponta. Volta um pouquinho no positivo aí. Então, pode dar um play aí. Isso aí é positivo? É positivo. Então os elétrons estão chegando nessa ponta. Então os elétrons estão convergindo para uma extremidade que está positiva. Que elétrons são esses? São elétrons da nuvem? Não. São elétrons do próprio ar. Que a diferença potencial é que tem na ponta
entre essa ponta aqui, né, e a região imediatamente na frente dela, aqui tem uma região de ar virgem que está sendo ionizado pelo campo elétrico intenso que se forma nessa ponta. Aqui, toda ponta tem uma concentração de campo elétrico. Né? Você tem uma concentração de campo elétrico enorme aqui, por ser uma ponta, o poder das pontas, e essa concentração de campo elétrico aqui acaba sendo suficientemente alto para romper a rigidez elétrica do ar e trazer para a sua direção os elétrons e deixando íons na sua frente, íons positivos na sua frente. Tá? Se isso aqui fosse negativo, os elétrons que estão... Acontece a mesma coisa. Se isso aqui for negativo, os átomos que estão aqui estão sob um campo tão intenso que os elétrons dos átomos são arrancados, mas são enviados para longe, e não para a ponta, como no caso do positivo. Tá? Tudo bem? Por que isso aqui fica positivo e a outra ponta lá embaixo, se isso aqui está no meio do ar, por exemplo, dentro da nuvem, né? A nuvem está aqui, você tem aqui positivo e aqui tem negativo. Então, imagina que termina aqui. Por que concentra a carga positiva aqui em cima e negativa aqui embaixo? Porque você tem um campo elétrico ambiente promovido pela própria nuvem. A nuvem tem cargas, no caso aqui seriam negativas em cima, positivas embaixo. Os elétrons descem e fica faltando elétron aqui. Você tem um plasma, os elétrons se movem porque o plasma conduz e os elétrons podem percorrer como se fosse esse fio que eu estava brincando aqui, né? Você tem um campo elétrico assim, certo? As cargas positivas se deslocam nessa direção, você vê que quem se desloca mesmo são os elétrons que ficam aqui. Então você vai ter um monte de elétron aqui e falta de elétron aqui, então a gente considera essa ponta aqui positiva pela ausência de elétrons que existem aqui. Beleza? Os elétrons correm no fio condutor como correm no plasma da descarga. Então aqui você vai ter um monte de elétrons aqui sobrando. Esse campo elétrico começa a romper a carga os átomos aqui do ar que está acima. E aqui a mesma coisa, você vai ter um campo elétrico, só que aqui você vai ter elétrons entrando. Vamos fazer o contrário. Isso aqui é positivo, vamos pôr positivo em cima. Então você tem os elétrons chegando aqui, e aqui você tem os elétrons saindo. Você tem uma corrente, tá? Nessa direção, porque os elétrons estão se movendo nessa direção. Então, na medida que quebra a rigidez aqui, isso aqui vai espichando. Isso aqui vem descendo, isso aqui vem descendo. Então, o que aumenta o tamanho da descarga é a própria quebra nas duas pontas. Quebra da rigidez do quê? Do ar. Tá? Então, todo raio ele não é formado pelas cargas da nuvem. Esse que é o grande interrogação que antigamente se achava, que o raio é a carga da nuvem que chega no solo. Não tem nada da carga da nuvem. A carga da nuvem simplesmente promove o campo que faz isso aqui crescer dentro desse campo. Isso aqui começa, ninguém sabe como, exatamente, porque isso aqui não existia, esse canal de plasma, pensando isso aqui dentro da nuvem. Isso aqui não havia dentro da nuvem, isso aqui tinha grande campo elétrico intenso dentro da nuvem. Por que tem um campo elétrico na nuvem? Aí é outra história, a física da formação da nuvem, que são choques de partículas de gelo e de granizo dentro da nuvem que promovem separação de cargas. Então isso é um fenômeno. A eletrificação da nuvem é um fenômeno. É uma física bem complexa, mas é uma física aí. E a física da descarga é outra física, é um plasma que começa a se formar. Isso aqui é pequenininho, isso aqui é minúsculo, de repente, pá, começa a formar e ele vai se espichando. O positivo de excesso de elétrons de um lado, falta de elétrons do outro, você tem uma ponta que é um líder negativo, uma ponta que é o líder positivo. Isso aqui se desloca dentro da nuvem se houver campo elétrico que mantenha o crescimento da descarga. Tá. Então isso aqui vem se desenvolvendo dentro da nuvem, uma parte vai em direção, vamos dizer assim, se eu tenho cargas negativas aqui, a parte positiva entra na carga negativa, a carga positiva entra na carga, a parte positiva entra na carga negativa, e isso aqui vai se espichando, se alongando. Isso aqui pode terminar dentro da nuvem, ou isso aqui pode continuar prolongando e atingir o Sol. Então, na verdade, um raio nada mais é do que
Uma descarga que se forma dentro de um campo intenso, que tem um lado positivo e negativo, e conforme a parte que atinge o solo, as características, isso aqui atingiu o solo, e essa parte aqui, ela vai continuar propagando dentro da nuvem. Se ela é positiva, ela propaga de um jeito. Se ela é negativa, se for o contrário, essa parte negativa, ela propaga de outro jeito. E é isso que define a característica da descarga completa, do raio em si. Se quem está propagando aqui, vamos dizer, é positivo, você vai ter o que ele vai explicar agora, que são os recoils, que aparecem no positivo e acabam voltando e promovendo múltiplas descargas aqui no solo. Se for o contrário, se quem está propagando dentro da nuvem for negativo, não é isso? Você nunca vai ver recoils leaders acontecendo aqui e voltando. Então, o raio, se aqui é negativo e quem tocou o solo é positivo, esse raio é positivo. No raio positivo você tem uma descarga só. Porque essa extremidade aqui não consegue promover outras descargas subsequentes. Mas se eu inverter, e esse raio é negativo, porque quem tocou o solo foi negativo, a parte de cima que é positiva, ela consegue promover, ela é de tal maneira que consegue promover de tal as suas características, que consegue promover esses recoils que o Ivan vai explicar agora, que voltam pelo canal e acabam atingindo o solo, promovendo várias descargas. Então o raio, quando o negativo toca o solo, o positivo está lá dentro e consegue promover várias descargas. Quando é o contrário, o negativo toca o solo, quem está andando dentro da nuvem é positivo, e aqui eu posso ter os recoils que promovem várias descargas. E aí vou ter um raio com múltiplas descargas. Tá? E assim por diante. Se quem toca o solo é negativo, quem está lá em cima é positivo, tem várias descargas. Mas se for o contrário, não vai ter várias descargas, mas em compensação, esse positivo aqui consegue se propagar de tal forma que você pode ter correntes contínuas longas. Então, a ponta que está propagando dentro da nuvem define o tipo de raio que toca o sol. Interessante. Só um parênteses para você ter uma visão mais ou menos global da coisa. O professor Samu já falou sobre a classificação dos raios, né? Nós classificamos agora de duas formas os raios. Os raios que não tocam o solo, que são os raios intranuvem, então eles não estabelecem contato com o solo. E nós temos também os raios que estabelecem contato com o solo. E nesse grupo a gente tem dois subgrupos, que são os raios que partem da nuvem em direção ao solo, chamado raios nuvem-solo, ou também descendentes. E nós temos também os raios solo-nuvem, que partem do solo em direção à nuvem de tempestade, também são denominados como ascendentes. E na minha pesquisa de mestrado eu estudei exatamente os raios ascendentes. E eu estudei, aqui eu tenho uma representação esquemática que mostra a distribuição das cargas dentro da nuvem de tempestade. No caso, no topo da nuvem eu terei temos concentração de cargas positivas. Aqui numa região central da nuvem tem concentração de cargas negativas. E mais aqui na base da nuvem pode-se observar concentração de cargas positivas. E aqui mais na base tem uma camada de blindagem, que são cargas negativas, que são íons atraídos por esse centro de cargas positivas aqui na base da nuvem. E aqui eu tenho também uma representação de uma montanha e uma torre de telecomunicação, porque os raios ascendentes eles são originados em regiões altas, porque as linhas equipotenciais aqui do campo elétrico elas são distorcidas aqui por essa estrutura, e no caso o campo elétrico aqui nessa região é intensificado. E como foi falado nas apresentações anteriores, geralmente os raios ascendentes são originados por descargas precedentes. Então ocorre aqui, por exemplo, um raio nuvem-solo. Esse raio nuvem-solo positivo ele injeta cargas aqui nessa nuvem de tempestade e causa um desbalanceamento das cargas. E o campo elétrico aqui é mais intensificado ainda, então surge o raio ascendente. No caso, os raios ascendentes que a gente observou no Brasil foram 174 registros. E a maioria deles, no Pico do Jaraguá, eles se iniciavam por líderes positivos que se desenvolviam em direção à nuvem de tempestade. Ou seja, todos eles foram líderes positivos que se desenvolviam do solo em direção à nuvem de tempestade. E à medida com que esse líder, então, ele se propaga aqui pelo ar, Heckman, em 1992, na sua tese de doutorado, ele mostrou que à medida com que esse canal aumenta em tamanho, ele torna-se instável.
e com o aumento do comprimento do canal, esse canal ele torna mais resistivo e a sua condutividade diminui. Consequentemente, em algum ponto ocorre o decaimento do canal. E dos restos desse canal decaído, aqui representado por essas bolinhas aqui, por esses pontos, surgem canais de plasma flutuantes, que são essas bolinhas. Esses canais de plasma flutuantes são polarizados, ou seja, teremos acúmulo de cargas negativas em uma das suas extremidades, representado por essa cor azul, e cargas positivas, representado pela cor vermelha. E esse canal de plasma ele se desenvolve e dá origem ao que nós chamamos de líder de recuo. E o líder de recuo ele se desenvolve de duas formas. Na primeira fase, as duas extremidades se desenvolvem. Então, a extremidade positiva desse líder de recuo se desenvolve em direção ao ar não ionizado, enquanto a extremidade negativa se propaga em direção a esse canal decaído desse líder positivo. E na segunda fase, a extremidade positiva ela cessa o seu desenvolvimento, enquanto a extremidade negativa continua se propagando em direção a esse canal decaído. E durante o processo de desenvolvimento do líder de recuo, ocorrem alguns processos físicos. O primeiro aqui ocorre quando o raio ascendente ainda está ativo, ou seja, o canal ainda está aceso. Consequentemente, quando ocorre o decaimento em algum ponto desse canal, surge o líder de recuo. Esse líder de recuo, a extremidade negativa, ela refaz esse canal e reforça essa corrente contínua, que no caso, essa corrente desse raio é denominada como corrente contínua inicial. E quando ele reforça, ele refaz esse canal, nós temos um pulso de corrente contínua inicial. Aqui eu tenho uma imagem que mostra essa característica. Bom, o raio ascendente, então, ele se iniciou aqui nessa torre de telecomunicação e se propagou em direção à nuvem de tempestade. Posteriormente, ocorreu o decaimento do canal. Positivo. Isso. O líder positivo ele se desenvolve em direção à nuvem de tempestade, ocorre o decaimento do canal. Surge, então, o líder de recuo aqui. Ele refaz esse canal decaído e reforça a corrente contínua inicial desse raio. E nós temos, então, um pulso de corrente contínua inicial. Outro processo também que é bem comum nesses raios ascendentes são as tentativas de líderes contínuos. Nesse caso, o líder de recuo ocorre quando o raio está decaído. Então, nas imagens de câmera de alta velocidade, nós não observamos luminosidade nesse canal desse raio. Posteriormente surgiu o líder de recuo. Porém, esse líder de recuo, muitas vezes, ele não tem energia suficiente para reionizar todo esse canal e tocar a torre. Então, nós chamamos isso como uma tentativa de líder contínuo. Aqui eu tenho um exemplo. Percebam que o canal está decaído, não tem luminosidade. Surge então o líder de recuo, esse líder de recuo refaz esse canal, porém ele não tem energia suficiente para tocar a torre, então ele cessa a sua propagação. E isso nós chamamos como uma tentativa de líder contínuo. Como diferenciar de um raio descendente? Porque você já tem um registro dele anterior? Sim, isso a gente tem a excelente. Isso seria uma tentativa de líder contínuo. Alguma pergunta? Certo. Ou seja, às vezes o líder de recuo consegue chegar na torre, às vezes não consegue. Quando ele consegue, se ele acontece durante uma existência de um canal, que já ainda está vivo lá, isso se chama de pulso de corrente contínua inicial. Né? E se ele acontece quando já o canal sumiu e chega na torre, aí vira uma descarga subsequente. Isso, tá falando. E no caso, quando o líder de recuo ele tem energia suficiente para reionizar todo o canal, ele se propaga então por esse canal e toca a torre. Então nós temos um líder contínuo. Aqui então tem a imagem para mostrar essa característica para vocês. Percebam novamente que o canal está decaído, não tem luminosidade. Surge então o líder de recuo. Esse líder de recuo refaz esse canal e toca a torre. Então nós temos um líder contínuo. E quando ele toca a torre, percebam que há uma intensificação da luminosidade em sentido ascendente. Essa intensificação é denominada como descarga de retorno subsequente. E o que ocorre então? O potencial do solo aqui está sendo levado até a nuvem de tempestade, por isso que tem essa intensificação da luminosidade em sentido ascendente. Então nós temos o líder contínuo que dá origem à descarga de retorno subsequente. O que seria praticamente um raio nuvem solo, só que já tinha o canal já estava ali. Isso. Já tinha sido, o canal tinha sido feito por um raio ascendente. Pelo raio ascendente.
Pelo líder ascendente. Se fosse feito pelo líder descendente, o resto seria igualzinho Seria também. igualzinho. A partir daí fica tudo igual ao raio nuvem sol. É muita coisa. Sim. Eu estou, ao mesmo tempo que estou repassando as coisas aqui, a gente vai repisando um pouco, assim, reforçando os conceitos que nossos próprios alunos têm. Mas para quem está vendo pela primeira vez, parece muita coisa e meio confuso. Por isso que eu quis dar uma visão geral antes dele entrar nessa parte aí, porque são muitos detalhes. É interessante ouvir falar, mas não precisa se preocupar em assim, saber tudo isso. Acho que é importante saber os tipos dos raios, o que são diferentes, aquilo que eu expliquei. Bom, depende é a física da descarga elétrica. Você tem um lado que é positivo e um lado que é negativo, eles se comportam diferentes. Então vai dar, tipo, o raio vai se comportar de maneira diferente, conforme quem está dentro da nuvem, né? Agora você tem um comportamento dos raios descendentes, e no caso dos ascendentes, como eles começam já com uma ponta, com uma descarga, vamos dizer assim, em vez de ser bidirecional, bipolar, é unidirecional para cima, com uma polaridade só, então é unipolar e unidirecional. Então ele se comporta um pouquinho diferente, ele não tem uma primeira descarga, ele começa com essa descarga que sobe, mas não é uma descarga de retorno, é um líder que sobe, e aí ele pode morrer por aí, ou ter outras descargas que chegam através da formação dos líderes de recuo lá na ponta dos positivos, chegam até o solo, como o Ivan mostrou agora. Né? Mas é muita coisa mesmo, assim, são muitos conceitos que a gente, depois de um ano de estudo, vai começando a sedimentar na cabeça. Todos esses conceitos que vocês estão vendo hoje aí, não tinha nem a menor noção quando eu acabei o doutorado. Quando eu terminei o meu doutorado, ninguém tinha esses conceitos. Eu falei, são conceitos que hoje estão bem estabelecidos e são mais recentes. Mesmo assim, eu diria que metade da comunidade de eletricidade atmosférica ainda confunde, não sabe direito esses conceitos. A gente ainda fica discutindo às vezes, né? O que é que define um raio ascendente negativo e um raio ascendente positivo? Fica aquele detalhe. Né? Se pegar metade do pessoal que se forma aí, nessa área, não tem claro esses conceitos. Né? Isso não quer dizer que é ruim, não. É só porque realmente É que é muita coisa e não há... É tudo muito parecido. E não há muito um consenso também, em termos da... Por exemplo, tem gente que defende que o que governa os raios só é o líder bidirecional e a física da... Isso aqui é recente, isso aí é coisa de alguns anos. E até hoje ainda tem uns pesquisadores mais antigos que ainda não trabalham dessa forma. Eles trabalham como se a nuvem cuspisse carga lá para o solo e pronto. Quer saber também dos detalhes, porque talvez não vai dar interesse dele, mas a física que a gente estuda aqui dos raios mesmo, ela vai nesses detalhes e tenta, como é próprio dos físicos, tentar simplificar os conceitos, não multiplicar os conceitos. Senão você cai na botânica, né? Essa aqui é uma borboleta não sei o que, do tipo tal, do outro aqui é uma borboleta do tipo tal. Você fica definindo nomes para as coisas, mas a física me parece que ela tenta fazer o contrário, ela vai na direção contrária da biologia, da botânica. Às vezes está dando nome para a coisa, ela tenta simplificar. Não, isso que você chama disso, isso que você chama disso, no fundo é a mesma coisa. Tá? A física ela tenta unificar, né? Antigamente você tinha lá o campo elétrico, tinha o magnetismo e tem a eletricidade. Aí com o Marx você consegue unificar as duas coisas e falar de uma coisa só, no fundo. O campo magnético e o campo elétrico é uma coisa só. Aí você entra o eletromagnetismo, que junta a eletricidade e o magnetismo. Aí vem um cidadão e vai falar, não, mas a teoria quântica também, então aí você fica eletromagnetismo quântico, aí você tenta juntar os campos, né? Difícil juntar o campo gravitacional com esse resto aí, mas então, as pessoas se esforçam para ir na direção contrária dos engenheiros, eles tentam mais classificar as coisas por motivos práticos. E o físico tenta unificar para poder ter uma compreensão mais ampla das coisas, no sentido contrário um pouco. Assim. O pessoal que está tentando desenvolver a teoria do tudo, né?
Juntar a teoria das cordas e tudo, com gravitação, com tudo. Quer juntar tudo. Né? O último conceito que eu vou apresentar para vocês é sobre a componente M. Ela ocorre depois do líder contínuo, então o raio aqui está totalmente decaído, surge o líder de recuo, ele refaz esse canal, toca a torre, então nós temos um líder contínuo e dá origem à descarga de retorno subsequente. Se esse canal ele fica ativo por mais de 3 milissegundos, nós temos então que esse canal teve corrente contínua. E se um líder de recuo ele refaz esse canal, essa corrente contínua, nós temos o que nós chamamos de componente M. Aqui eu tenho um exemplo disso. Então, são todos o que a gente viu anteriormente. Aqui está totalmente decaído, surge o líder de recuo, ele refaz esse canal, dá origem ao líder contínuo e à descarga de retorno subsequente. Posteriormente, esse canal fica ativo por mais de 3 milissegundos, caracterizando como corrente contínua. Posteriormente, surge outro líder de recuo, e esse segundo líder de recuo reforça essa corrente contínua e dá origem a esse processo físico, que nós chamamos de componente M. Ele bate e volta. Sim. Que tem muito em raio negativo. Basicamente, Descendente, né? Raio negativo descendente. eu só queria mostrar para vocês que vocês entendam a minha pesquisa. E na minha pesquisa eu utilizei dados que foram coletados, adquiridos em São Paulo. Em São Paulo tem o Pico do Jaraguá, que é uma região bem elevada, e nessa região tem torres de telecomunicações e foram instaladas a 8 km dessas torres câmeras de alta velocidade em um apartamento de um colaborador do Marcelo. E no Pico do Jaraguá também foram instalados sensores de campo elétrico, representado por esse quadrado aqui. E aqui são as duas câmeras utilizadas na minha pesquisa, que foi a Phantom V711 e a Phantom V310. E elas adquiriam de 10.000 a 37.819 imagens por segundo. E aqui também temos a imagem do sensor de campo elétrico. Chegou a ter sensor de corrente lá naquelas torres, em algum momento? Nas torres do Pico do Jaraguá? Sensor de corrente lá não? Não, Pico do Jaraguá. Só no PUP, né? Bom, a partir daí então eu consegui alguns resultados. Um deles foi o líder de recuo secundário. No caso eu analisei alguns raios ascendentes, esse aqui foi o raio 44, então ele se originou aqui nessa torre de telecomunicação, se desenvolveu em direção à base da nuvem de tempestade. Aqui nesse ponto ele se bifurca, então temos a ramificação 1 e a ramificação 2. E aqui nesse ponto aqui eu tenho a origem do líder de recuo analisado. Bom, basicamente o que eu consegui nesse meu resultado? Vocês lembram que eu falei para vocês que quando ocorrem líderes de recuo, muitas das vezes eles não têm energia suficiente para reionizar todo esse canal. Então aqui nós temos uma tentativa. Para no meio do caminho. Isso. Então aqui nós temos uma tentativa de líder contínuo, porque ele não tem energia suficiente para reionizar todo o canal. E o que eu observei na minha pesquisa? Eu observei que então esse líder de recuo ele se desenvolve e existem líderes de recuo secundários que injetam corrente no canal precedente e faz com que ele se desenvolva até a torre. Dá um empurrãozinho. Isso, ele dá um Ele empurrão não para que consegue, ele tenta fazer você tem a torre, você tem uma descarga que sobe e pode terminar o raio. Como ela é positiva e ela pode quebrar, você tem às vezes descargas que a gente chama de recuo, que tenta voltar. Quando não consegue voltar, você precisa de um empurrãozinho aqui, como se fosse um outro cara que empurra o outro que tentou voltar. Ela está tentando descer, enquanto isso tem alguma outra lá que conecta com ela e reforça. Que ele chamou de líder de recuo secundário, ninguém tinha observado isso. Aí ele observou e esse não foi publicado, o secundário não. Tá em processo. Está em processo. Mas vai ser publicado. Tem até O terciário já. que você publicou é o que você vai falar agora. Sim, eu vou falar agora. Tá. Um segundo resultado que eu obtive, a gente publicou na GRL, foi capa da revista. Olha aí a capa. A capa do mês anterior, novembro. Vocês estão dominando. Deixa ele mais. Foi engraçado, porque ele publicou na capa, eu falei pro Amor, vai ser difícil ele sair na placa. Eu vou brigar com o Ivan, e saiu de novo. Aí eu falei, bom, agora tá gerando que quer publicar, tem que publicar na capa também. Paula tá esperando ela sair na capa dela. Sai um Não, link acho que assim. o nosso não sai. O nosso Olha. já saiu Olha. a capa do nosso. Mas o nosso a gente submeteu pro JGR, capaz.
Não, mas a capa foi outra já, não é a nossa. Depois eu te mostro lá, ainda não defini. É, tá bom. Vai ser um bocado de lunk assim. Vai lá. Sim. Nesse artigo a gente explica como que os raios ascendentes bipolares são originados. Então, um raio ascendente, um raio bipolar, é um raio que tem uma determinada polaridade, que é seguido por descarga e retorno subsequente de polaridade oposta. Então, o raio ascendente que a gente analisa é um raio ascendente negativo, então ele tem uma corrente negativa, e quando ele é seguido por uma descarga de retorno subsequente de polaridade oposta, como positiva, nós denominamos esse raio como raio ascendente bipolar. Você tem ali sobe uma descarga que é positiva. Então você espera que volte uma negativa. Ele subiu uma positiva, ele quebra, aí você tem o recoil ali, volta o negativo. Só que o Ivan, nesse raio, ele viu, subiu uma positiva e desceu uma positiva. Ó, como é que pode subir uma descarga positiva e voltar uma positiva? Então a análise dele é para mostrar em que circunstâncias você pode ter subir um positivo e descer um positivo. Aí tem uma combinação que foi analisada e mostrada aí de uma participação de um raio intranuvem. Né? Sim. No caso, o raio ascendente ele acontece e durante esse raio ascendente tem raio intranuvem aqui, com o líder positivo se desenvolvendo. Depois que o raio ascendente ele decai, eu percebi que surge um líder de recuo. Esse líder de recuo ele se conecta com esse raio intranuvem e a descarga positiva desce em direção ao Sol. Então nós temos uma descarga negativa, que é o raio ascendente negativo, seguido por uma descarga positiva do raio intranuvem, com polaridade positiva que toca o Sol. Então, sim. Aqui no caso nós temos então o líder de recuo, ele se desenvolvendo em direção a esse raio intranuvem, e os dois se conectam e dá origem então à descarga de retorno subsequente positiva. Então é basicamente isso que eu explico nesse artigo. Você tem um vídeo? Aqui não. Dá pra abrir, não. Se tu souber o número 44, do... né? Pronto, abre aí, não. Deixa eu ver aqui. Aqui É bonito o vídeo. Sim. Nos... É muito bizarro, porque né, foi um raio muito forte, porque ele conecta com o intraclaustro e desce um positivo. Aí é o 44. É muita pasta. Eu fico pelo menos a matriz de Utah agora tá tudo já trouxe só. Se conseguir copiar tudo lá, certo? Sim, já trouxe. Tá bom. Tô Tá morrendo então? Então Defunto, aqui a gente tem um raio Quase ascendente. defunto já. Os quadros por segundo estão bem lentos. Tem que configurar ali. Ascendente positivo, né? É, positivo. Ou então coloca para executar cada imagem, acho que vai ficar muito... Olha lá, os recoils. Esses recoils é interessante. Isso aí ninguém conhecia. O pessoal falava de recoil, mas ninguém conhecia. A gente filmou Olha o isso aí negativo pela lá. primeira vez. E ali aparece uma outra descarga à direita em cima. Mostra lá, aponta lá. Hein? Aqui Aí. é Esse é um intranuvem que está se formando por perto. Aí um conecta no outro e desce uma paulada, que é um... Ah, esse aqui. Que louco! Essa paulada aí. Com aquele balãozinho de pensamento. Exatamente. Balão de fala. Olha lá. Ele, em vez de descer para a torre, ele sobe e conecta naquela descarga que está acontecendo ali na direita. Olha isso. Aí na hora que conecta, meu amigo, dá uma paulada. E aí queimou, eu acho que lembra, a gente ligou lá para a torre, lá, bom, aí queima um monte de coisa, queima a câmera, queima a lâmpada, queima... Aí eu falei, não é a torre que queimou, desceu um baita de raio positivo em cima da torre, aí entendi. E vai ficar um tempo ali, não vai? Além de ser ascendente, é positivo. Ou nesse caso só? Só nesse caso que a gente viu, acho que teve Tem a dois ver com a casos, né? câmera Teve? também ou não? O que? Pode ter saturado assim. Ah, saturado pela intensidade da corrente. A É, o intensidade brilho foi muito forte. Foi. E eu acho que... Dá pra melhorar um pouco aí, mas mesmo com assim certeza. vai saturar. É. Ele é muito forte o raio. É porque se todos saturassem, vocês iam perder muita coisa. Aí perde muita Esses informação. estudos que vocês fazem, Perde muita informação. É por isso que a gente grava arquivo bruto. Por isso que é tão grande, porque aí a gente consegue recuperar bastante. Dá pra você trabalhar. Dá pra clarear também e escurecer. É. Deixa eu correr um pouquinho. Você tem corrente contínua aí? Vamos Tem. então, esse é o perigo dos raios positivos. Eles Nossa. são de tal forma
olha, aí você fica tendo ainda a contribuição de outros canais ali, Pode jogando dizer, mais né? carga em cima da torre. É, realimentando. E aí ele continuou o ascendente, né? O ascendente continuou. Nossa. É um raio bonito, né? E aí fica toda essa corrente aí que durante um longo tempo, em cima da torre, aí meu amigo, não tem como não queimar nada, né? Sempre tem alguma coisa. E o porteiro ele fica embaixo da torre. É muito engraçado. O responsável lá, o Severino, ele fica lá embaixo da torre, ali numa casinha. Exatamente. Imagina Cara, quando aquele negócio, aquele raio descia. Severino, é o nome dele, né? Na hora que ele, ô Severino, o que queimou aí hoje? A gente ligava no dia seguinte para ele. Ele falava, rapaz, que ontem foi broca. E uma vez ele estava ali, é porteiro mesmo, ele fica com tipo um condomíniozinho ali, como se fosse prédio. Ele ficava assistindo televisão, tal, tudo, tem um cafezinho, banheirinho e tal. Ele fica ali embaixo dessa torre, porque é um condomínio da Bandeirante, com a Globo. E aí o raio é tão forte uma vez que ele passa por todo um sistema de disjuntores aqui, perto de onde ele está. E o raio desceu ali que abriu até a porta do negócio. Abriu, ele pulava ali dentro. Ele deve ter grudado no teto. Putz, ele ficou assim. Uma vez a gente foi lá, durante a tempestade, a gente estava lá em cima, na torre. Cara, eu nunca vi uma coisa desse tipo. Os raios aconteciam em cima da torre, a gente estava lá com ele. E todo o ambiente, você não enxerga nada, você não enxerga nem a 2 metros na sua frente, porque você fica imerso dentro da nuvem. Aquilo fica uma cor verde, a nuvem fica uma cor verde escura, eu não consigo descrever. É tal e cada estralo que dá na hora que cai o raio na torre, porque cai do lado dele, né? Está dentro da. Praticamente. Realmente a gente ficava com medo. Eu já estava meio acostumado. O cara deve ter ficado rompido já. Né? Só pode. Ele lá de boa tomando um cafezinho. Exato, e os pesquisadores encostando os calcanhares. Exato, os pesquisadores com medo lá. Você não sentiu não Não, arrepio? isso é normal. Pá, abrir a porta do negócio. Você não sentia arrepio lá? Como é que abre a porta do caixa de disjuntor? Coisa mal feita, sabe? É bom. Sistema mal feito. Pesquisador teórico por causa dessas coisas. Queimava um monte de coisa. Vocês separaram que às vezes vem a gente recebe visita de pesquisador estrangeiro, coisa assim, e eles veem essas nossas chuvinhas de final de tarde, eles ficam apavorados com os barulhos, com as raios, eu imagino uma situação dessa. Bom, você já tinha estado aqui no Sudeste? Pegou verão já aqui, não? Foi a primeira vez aqui, eu tô aqui há 2 meses. 2 Há 2 meses já pegou bastante. 20 de março, Pegou aquele lá do já escutou raio. positivo. Não, já escutei. Acho que eu falei, eu acho que isso eu não tinha chegado. A primeira semana aqui eu vi um raio que até foi. Aquele lá da foto Exatamente, positiva, da foto aquele 20 de positiva. março que ficou tendo Banhado. raio até de noite. Uhum. Foi no banhado, exatamente. Eu tava passando assim, uns 3 km ali mais ou menos, vi bem direitinho. Fiquei, rapaz, vai ser assim todinho. Normal, é um mês todo. Caiu, agora é sério, né? Uma vez eu estava numa reunião importante internacional e eu não consegui ficar na reunião. Eu peguei, larguei e falei, não, espera aí que em 20 minutos Tô em casa. eu me conecto de novo. Eu tive que sair meio da reunião para poder. Bom, o último resultado que eu tive no meu mestrado foi os líderes de recuo do tipo V. Eu também esbocei um artigo, mas também não está concluído. Mas sai, Sai. não se preocupe não. Então, no caso, eu observei que os líderes de recuo eles se propagavam de uma forma específica, que eu observei que seria como a letra V do alfabeto romano. Isso me chamou bastante atenção e eu tentei explicar fisicamente o que estava acontecendo. Bom, e na minha amostra eu observei que uma parte dos líderes de recuo eles se desenvolviam bem no ponto de bifurcação. Então eles se iniciavam no ponto de bifurcação, uma parte se desenvolvia em uma dos ramos e a outra no outro, dando esse padrão característico. E o restante da minha amostra era basicamente quando o líder de recuo se desenvolvia, encontrava essa ramificação, ele dividia a sua corrente e ele tendia a se propagar pela ramificação. Então apresentava também o padrão característico observado. E isso que é interessante, né? Ele tende a ir para a ramificação e não para o canal Pra torre, principal, né? pra torre. Não desce para a torre e entra numa ramificação. Perdeu o caminho e entrou na quebrada. Né? Pois é, engraçado. Então aí aproximadamente 1/3 da minha amostra eram iniciados no ponto de bifurcação
e o restante, 2/3 aproximadamente, eram originados pela divisão da corrente. Quantos raios você analisou? Eu analisei, na verdade, líder e Jecu, né? Isso. Acho que foram 256. De quantos raios? De 50, acho. Acho que foi isso, não tenho certeza. 1/3 dos raios ascendentes, mais ou menos, né? Mas enfim, e para explicar o porquê que o líder de recuo, quando ele se desenvolvia e tendia a se propagar pela bifurcação, eu elaborei uma hipótese, e essa hipótese se baseia aqui nessa imagem. A gente consegue observar o raio ascendente se desenvolvendo, e percebam que aqui na bifurcação o canal está mais atenuado. E eu percebi que quando ele divide a corrente, ele tende, a secção de área desse canal, a secção de área transversal desse canal tende a diminuir. Então, à medida com que esse líder se desenvolve, percebam que quando ele divide a corrente, no momento de divisão, percebam que a secção de área aqui ela é dividida. Consequentemente, na bifurcação, ele tenderá a ter um canal menor. O tamanho do canal é menor, a área dele é menor. Ah, é mesmo que é mais fácil Sim. de prosseguir pelo caminho mais estreitinho. E eu observei uma característica bem interessante, que foi um raio filmado bem próximo, que é um raio induzido por foguete. Aquele lá do vídeo aqui. A técnica de indução de foguete consiste basicamente em lançar pequenos foguetes em direção à nuvem de tempestade. Posteriormente o raio é originado. Aqui nós temos um raio se propagando. E esse raio ele se bifurcou. E quando ele decai, percebam aqui que as bolhas de plasma na bifurcação elas são menores por conta da divisão da corrente e elas tendem a ficar mais próximas umas das outras. Então o campo elétrico ele é maior aqui e ele tende a se propagar pela bifurcação. Foi essa a hipótese que eu elaborei para explicar esse processo. Para a turma que não conhece, esse foguete sobe levando um fio, né? Sim. Você sabia? Eu já tinha visto. Você já viu? Você já tinha Eu já tinha visto. Acho que o pessoal da UFRN de meteorologia Tem uma vez vídeo na aí. palestra e Talvez. Ele dá um caminho condutor, o raio desce pelo Foguetinho, acho que do tamanho desse tripé, né? Não sei. É um pouco menor, pouco tem menor. 1 metro de comprimento, mais ou menos. Um tubinho assim. Era isso que eu tinha que começar. Obrigado. Boa. Obrigado. Mostra um filme de um raio ascendente aí. Tem? Ah, De um trigado? Acho que tem você não. sabe Tem, qual é a tem. pasta? Tem. O Ivan sabe. É o Ivan? O Ramon. Ah, é naquela que tem... Vai abrindo as matrizes aí. Ali, trigados, Aí, né? pronto. Ah, isso é outra coisa. Mas de qualquer forma... Ah, isso é esse é o- de esse é o um foguete. teste, né? Ah, isso é um É. teste. Esse é o foguete. Subindo. É. Tá vendo? O vídeo é Ele bem... sobe, pega o... Aí, por exemplo. Olha aí. Sobe o foguete, pá, desce o raio. Viu que fica verdezinho, ó? Ele sobe puxando uma... Só que esse ficou... Só que esse só teve uma descarga, né? Ele sobe puxando um fio de cobre. Na hora que o fio de cobre se estica no ar assim, da ponta do fio de cobre sai um líder positivo, tipo um raio ascendente. E aí você tem uma descarga que é essa daí que vaporiza o fio de cobre, por isso que ele fica verde. Assim. Essa coloração verde do cobre. Então vocês quando levam o foguete, só recuperam o foguete. O fio O fio evapora. evapora. Nossa. Se o raio acontece, o fio Sim, evapora. se o raio acontece. Se não acontece, fica um varal, não. Esticado. Eu perguntei se a probabilidade de ocorrer um raio é 90%. Não, é baixa. Eles lançavam às vezes 12, tinha capacidade de lançar 12 foguetes, às vezes pegavam 1, 2, sabe? Porque você precisa lançar no momento certo, a tempestade, ela está produzindo, ela se forma, você fica campo elétrico, aí começa a ter raio. Cada vez que tem um raio, você dá uma descarregada na nuvem, você tem que esperar o campo aumentar de novo para lançar o foguete. É.